Queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre uma igreja geracional. Esse tema tem mexido demais comigo ultimamente. Eu tive o privilégio de estar no Chile semana passada com irmãos ali e senti um pouco, fazer um diagnóstico da igreja lá. Eu tenho ido lá há bastantes anos, depois fiquei um tempo sem ir, por diferentes razões. Temos muitos amigos lá, vi pessoas lá hoje, me deu alegria. Vai ficando velho, mas tem coisa boa também. Cheguei lá, vi algumas pessoas, uns garotões, que agora já tem esses 38, 40, que nem meu filho, e vi eles preocupados com Deus, com a igreja, com seus filhos. Falei, oh Deus, obrigado, hein? Gente que eu conheci com 17, 20 anos, e andei andando por lá há muito tempo. Como em todo lugar, a igreja tem sofrido hoje problemas de unidade, coisas assim, que eu vi em décadas passadas, isso tão mais fluido e livre, né? Mas tudo bem. Minha alegria foi ver essas pessoas. Essas pessoas estão em diferentes igrejas lá, mas me senti junto com a Miriam como se nós fôssemos mesmo papai. Fomos ver os filhos deles, eles apresentaram a molecada toda lá, e vimos fotografias, alguns nós nem conhecíamos os filhos ainda, e tivemos na igreja um tempo muito especial, com mais de 200 jovens. Preocupação minha, uma nova geração, um entendimento que também naquele país está chegando uma nova estação necessária. Eu estava conversando rápido aqui agora com o Elton e vi, infelizmente, acompanhei e percebi gerações que se perderam na igreja, em geral. Pessoas que hoje, por exemplo, têm perto dos 40 tal, que nem Oliver, Elton, tudo, que estão longe. Por diferentes razões, sumiram, se decepcionaram. E você imagina, agora você imagina, se não tivesse Elton e não tivesse Oliver hoje aqui, quem seria? Deus podia levantar outros. Podia, mas e eles? E o papel deles? E outros, claro, eu estou citando eles porque estão mais frequentes aqui na frente. E a idade também é essa. Com filhos, começando a ter as suas diretrizes para o futuro, preocupação pelos filhos, palavras de Deus para os seus próprios filhos. Então hoje eu quero lembrar com vocês algumas coisas que são muito boas. Assim, em primeiro lugar, meu coração se alegrou quando eu comecei a descobrir que a intenção de Deus, desde lá do começo, era ser pai. Eu conheci, teve épocas na minha vida de igreja, onde eu fiquei com muita luta e muita dúvida famosa sobre o Deus do velho, se ele era pior, se ele era melhor, e se o do novo era outro. Vi gente que eu entendia que era de Deus falando umas loucuras assim, absurdas, e tive que passar por esse caminho aí. Graças a Deus nasci num lar cristão, papai e mamãe eram cristãos, foram fiéis a Deus toda a sua vida, e ensinaram a mim e meu irmão muitas coisas, muito mais pelo agir do que pelo falar. Papai era meio quietão, mas eu sentia que ele me amava. Quando eu era pequenininho, ele quase me amassava, de tanto que ele me abraçava. E eu sabia que meu papai me amava, e minha mãe também. Então, a igreja geracional hoje, ela é chamada pelo Senhor Jesus para esses últimos tempos. Cantamos aí Maranata, cantamos um monte de Maranata. Precisamos nos preparar. O negócio das lâmpadas, tudo como família, nós precisamos nos preparar. E aí estou falando família de Deus e família de Deus individualmente. Nós precisamos nos preparar. Por quê? Porque as nossas casas são pontos de luz. São pontos de vida. Elas devem ser, precisam ser. A gente tem os grupos nas casas, tudo isso não é só uma onda, uma moda ou uma estratégia. Isso é uma realidade. Eu abri a minha casa para as pessoas virem, conhecer minha casa, conhecer minha família. Eu fico vulnerável, tá? Estou ensinando meus filhos ainda, eu sei lá qual é a tua situação, mas a sua casa é abençoada, porque Deus a abençoou. Porque você, quando você canta, que você está abrindo a porta para entrar, que você quer que ele entre mesmo. Certo? Amém?
Entre com tudo, com todas as implicações de Jesus entrar dentro de uma casa. Toda bagunça para arrumar também. Todos nós temos alguma. Então eu quero lembrar primeiro vocês algumas coisas. Primeiro, os primeiros homens assim, meio malucos de visão, com quem Deus falou. Lembre-se, a época de Abraão era uma época de politeísmo. Abraão veio de Ur dos Caldeus, de uma terra de muitos deuses. O pai dele era politeísta. Quando eu também fui estudar sobre essas coisas, eu falei, pô, que luta para esse cara? Esse cara ouviu falar a vida inteira de muitos deuses, de muitas manifestações, e de muitos altares, e de muitos sacrifícios, e de muitas maldições que poderiam vir. Porque todos os deuses da época, e alguns deles que o pessoal está tentando ressuscitar hoje, dentro da era de vikings e outras coisas que estão na moda aí, todos esses deuses eram exigentes e eram maus, assim dizer, não queriam demonstrar amor para ninguém, não era o interesse deles. Se você olhar os deuses da Mesopotâmia, de tudo quanto canto, Baal e toda essa turma, Dagon e todos esses, eles não tinham nenhum tipo de amor, nem de vontade de comunicar-se com o homem, a não ser exigindo, a não ser demandando, a não ser amaldiçoando, a não ser cobrando seus filhos no altar. A gente lê isso na Bíblia. E esse Deus, o nosso Deus, o Deus que nós amamos e que falamos tanto dele, ele não podia aceitar esse tipo de coisa, era uma loucura para ele. Estou tentando imaginar a cabeça dele, né, como um humano mortal, mas é como eu sinto. Ele vê criancinhas sendo sacrificadas e fala, mas por que estão fazendo isso? E por aí afora, né? Prostituição rolando por tudo quanto é lado. E aí ele resolveu escolher alguns, com quem falar, com quem mostrar o que ele pretendia fazer. E ele começou pelo tal do Abraão. Eu vou passar rapidinho as gerações de Abraão. Abraão, cujos filhos foram Isaac e Ismael, duas raças importantes que existem até hoje, que eu não vou nem discutir o assunto agora, porque ele está tão no momento, que fica para uma outra vez. Mas duas raças, as quais Deus abençoou. Só para lembrar para vocês, eu conheço irmãos cristãos lá na faixa de Gaza. Eu conheci irmãos de lá. Aquele tal de hospital que foi bombardeado, você sabe, né, o nome daquele hospital? Hospital Batista. Está cheio de irmão lá que está sofrendo também malucamente. São nossos irmãos, são meus irmãos, são teus irmãos. Eu choro por ele quando eu vejo as notícias na internet, não sei mais aonde, eu peço graça de Deus e por aí vai. Mas não é nosso assunto do dia. No entanto, dos filhos de Abraão vieram duas raças importantes, válidas, sábias, que entendem de muita coisa e têm muito entendimento e por aí vai. O quanto elas se desviaram ou se aproximaram mais desse Deus amoroso é outra história, para a gente conversar um outro dia. Eu vou ler a promessa de Deus para Abraão, para Isaac, para Jacó, vocês verem que ele foi repetindo para as gerações. Meu foco hoje é gerações. O Senhor disse, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoei os que te amaldiçoarem. Atenção, todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Não é algumas. Deus escolheu um povo, mas não é só para aquele povo que ele pretendia abençoar. Vamos entender isso. Senão ele não diria para Abraão todas as nações. Deus estava olhando o quê? Como um pai. Para quem? Para todos. Só que ele tinha algum jeito. E ele sabia, claro, magistralmente, que jeito entrar no meio dessa raça que ele mesmo criou, que se afastou dele. E mostrar o seu amor, e mostrar o seu sobrenatural, e provar. Deus não precisa provar nada, mas esses homens e mulheres que estavam lá no meio daquela bagunça de politeísmo, eles precisavam ver coisas também, para acreditarem no Deus de Abraão. Promessa para Isaac.
Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Isaque orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela era estéril. O Senhor ouviu suas orações e Rebeca, sua mulher, engravidou. E os filhos lutavam no seu ventre. Então ela disse: por que estou assim? E foi consultar o Senhor. Desculpa, não estou dando nem as referências, né? Gênesis 25, 19 a 23. E o Senhor lhe respondeu: há 2 gerações, nações no seu ventre, e desde as tuas entranhas 2 povos se separarão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Por que será? Sara estava na sua velhice e não podia gerar filhos. Rebeca era estéril. Vamos ver aqui Jacó, a bênção de Deus para Jacó. 28, 12 a 14. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E acima dela estava o Senhor, que disse: eu sou o Senhor. Presta atenção. O Deus do teu pai Abraão e Deus de Isaque. Olha como Deus já estava se apresentando. Presta atenção. Darei a ti e a tua descendência esta terra em que estás deitado, e a tua descendência será como pó da terra. Tu te espalharás para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Plano de Deus para essas 3 gerações: abençoarem as nações. Para cada um deles ele foi falando isso de novo e repetia praticamente com as mesmas palavras. Parece que às vezes a gente lê isso, ou outros irmãos, ou outros grupos leem isso e passam por cima. Qual era a intenção de Deus? Eu li num livro de um professor na faculdade teológica, um cara fera que eu amo demais. E naquele livro ele escreveu alguma coisa sobre o ministério missionário de Israel. É um livreto assim, eu esqueci o nome agora, mas depois eu passo para quem se interessar. Deus escolheu um povo, e eu vou ler aqui. Segundo Deus, ao olhar dele, não era nada melhor que os outros, mas ele escolheu para que fosse um povo missionário dele, para que falasse dele, para que as pessoas o conhecessem, para que ele fosse conhecido e daí então adorado e recebido nas suas casas, nas suas culturas, em todo lugar que eles estavam. E aí eu pulo para Moisés. Cantamos até aqui hoje da sarça também, mas tudo dando certo. Eu fiquei impressionado. Não conversei com os músicos, não conversei com ninguém. Mas Deus não precisa de conversa, né? Ele já decide tudo e está decidido. Me cantando aqui da sarça, eu falei: olha só. Obrigado, em Deus, já está tudo confirmado. Se quiser pode parar por aí. Ele não parou não, ele foi mais longe. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Assim, quando ele foi falar com Moisés para libertar o povo: assim responderás aos israelitas: eu sou, me enviou a vós. E Deus ainda disse aos israelitas: presta atenção, já estamos falando de gerações para frente, estamos falando de Moisés. O Senhor, Deus falando através de Moisés para os israelitas: o Senhor, o Deus dos vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado o quê? De geração em geração. Deus é um Deus de gerações. Presta atenção, mesmo a igreja. Porque a igreja vitoriosa vai reinar soberana tá bom, amém, é isso tudo mesmo. Mas a igreja é feita do quê? Disso aqui? Do que é feita a igreja? De gente como você e eu. A igreja é feita de gente. Vamos sair daqui e vamos para outro prédio. Eu amo essas coisas no Tiago, porque ele não está nem aí. É isso mesmo. Isso aqui é um prédio. O que é a igreja aqui? O que é a identidade dessa igreja? É esse grupo aqui e mais alguns que não estão aqui hoje. É esse aqui. Isso é a identidade daqui. Se nós somos para um casebre, é a mesma identidade. Se nós somos para um palácio, deve ser a mesma identidade. Porque assim Deus chama a sua família, com uma identidade e com gerações.
Não existe igreja que possa caminhar ao longo da história sem gerações. Há filhos sobrenaturais, claro, filhos espirituais. Nós todos, de repente, temos vários deles. Mas eu estou falando também de geração da carne. São os filhos que Deus dá para você. São os filhos que Ele dá para o ventre da sua esposa. São os filhos para você pôr a mão na barriguinha e falar: eu te abençoo. São os filhos que Deus te dá para você receber palavras sobre Ele. Eu tenho ficado feliz de ser usado vezes por outra, por Deus, para falar sobre os filhos dos filhos aqui. Do futuro deles. Acho que eu estou meio com a unção de netinho, então eu já vejo criança pequenininha, vejo os pais juntos, já chamo, já vou conversando aquilo que eu estou sentindo da parte de Deus sobre essas crianças. E sabe o que é mais lindo? O que é mais lindo é que Deus fala delas como Ele vê lá na frente. Então às vezes eu chego para o papai e para a mamãe: seu filhinho é bem, esqueci a palavra assim, mas é bem firmão, né? Firmão, tipo teimoso, não sei o que lá, ou bravo. Ela fala: pois é, mas Deus está dizendo que Ele vai ter na sua boca o sim, sim e o não, não, em épocas que vão ser difíceis, e Ele não vai abrir mão disso. É teimosinho, é isso e aquilo, mas se for levado nos caminhos do Senhor, isso aí vai virar para bem. E quando oferecerem uma propina para ele, fala: não. Quando vierem falar de mulherada para ele, não. Quando vierem falar de muito dinheiro e festa e bagunça, ele fala: não. Eu tenho um outro chamado. Deus me chamou desde o ventre da minha mãe. Eu sou chamado para outras coisas. Coisas muito maiores que festinha, que mandar para cá e para lá. É enxergar o meu Deus frente a frente. Não existe coisa igual a essa. Não existe. Não tem festa, nem luz, nem nada que possa superar isso. Nem um canabizinho, nem nada. Não tem. Não tem. Muito bem. Aí é o seguinte, ordens de Deus através de Moisés, muitos anos atrás, que devem seguir até os nossos dias. Presta atenção. Ouve, ó Israel, Deuteronômio 6, 4-7. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus está falando isso para Moisés, para falar para o povo lá atrás. Jesus não tinha vindo ainda. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Lembra que Jesus citou esse mandamento? E essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Agora presta atenção, papai, mamãe e por aí, futuros. As ensinarás a teus filhos. Atenção, ensinarás. Viu, papai, mamãe? Ensinarás a teus filhos. E delas falarás. Sentado em casa, aí larga o jornal, larga o jogo de futebol, senta com teu filho e tua filha e fala com eles sobre essas coisas aqui, que vão fazer o futuro deles, na verdade. Andando pelo caminho, quando vai passear, vai no parque, fala alguma coisa já boa de Jesus, já apresenta algo que tem a ver com o parque, que tem a ver com o passeio que você está fazendo. Olha, filho, que girafinha linda, vai no zoológico, olha a zebrinha, com aquelas listinhas que ela tem, que coisa incrível, quem que pintou essas listinhas nela, como é que é isso? Vai ensinando, vai provocando o coraçãozinho deles, desde pequeno. Andando pelo caminho, sentado em casa e ao deitar-se e levantar-se. Deitar e levantar, isso em Brasil é um baita desafio, né? Às vezes nem uma oraçãozinha antes de dormir, a gente está todo mundo tão cansado, a criança também, que ela já cai na cama, se o Senhor abençoa, em nome de Jesus. Este pequeno que acabou de desmaiar aqui agora. Tá bom, mas está escrito aqui, o que nós devemos fazer está escrito. O que nós vamos fazer é outra história, aí é para cada um, claro. Sobre o amor do Pai por um povo, aquilo que eu falei de Israel, todo mundo, tudo bem, Israel, sim, realmente, é uma bênção, um país incrível, um povo incrível, tem um amigo de infância judeu, que não esquece de mim até hoje, nem eu dele, somos muito ligados, embora estejamos distantes, não tem problema nenhum, só que eu quero ler aqui o que Deus falou sobre esse povo. Porque tu és povo santo para o Senhor, Deuteronômio 7, 6-8. Para o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que seja seu povo particular.
dentre de todos que há a terra. O Senhor não se agradou, presta atenção, o Senhor não se agradou de vós, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que os outros povos, pois erais menos numerosos do que os outros povos. Mas o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da escravidão. Está falando aqui do Egito, 430 anos, e vai bronca ali. Os caras sofreram até. O Senhor vos tirou com mão forte e resgatou da casa da escravidão, da mão de Faraó. Sabe por quê? Porque vos amou. Por que Deus mexeu com esse povo? Porque Ele amou. E como você conhece amor, você sabe que amor é um negócio que não se explica, é um negócio que acontece. Ele amou. Deus também amou, Deus também ama. O lado humano de Deus em Cristo Jesus se deu, morreu, deu tudo que tinha, fez tudo que pôde, ajudou todo mundo que podia. Amor. Por que esse povo? Eu tenho a resposta, é Deuteronômio, porque Ele amou, acabou. Podia ser outro? Podia. Porque Ele falou que esse povo não tinha nada de especial em relação aos outros. Ele diz aqui isso. Está escrito na Bíblia, vai conferir depois. Mas amor. Então qual foi o problema de Deus com Israel no Velho Testamento? Amor. Amor. Não foi bronca, não foi mandar trovão, não foi destruir. Foi amor. Agora, eu estou muito convencido que quando nós deixamos de lado o amor de Deus, a peste vem, os problemas vêm, as coisas vêm. Nós abrimos as portas, não é Deus que está te massacrando, não. Deus está chorando ali, meu filho se meteu em outra, e agora? Eu falei para ele, eu avisei, mas ele acha que eu sou um cara chato, que eu não quero deixar ele fazer o que ele quer. Já vi filhos falarem isso de pais, e hoje tem gente que fala isso de Deus. Daí dá no que dá. Mas não venha me dizer que é Deus que fica mandando bomba em cima de todo mundo, e terremoto e não sei o que. Se Deus fosse nos julgar na nossa medida, ninguém estava aqui hoje, ninguém. Nenhum ia passar pelo crivo. Nenhum de nós. Nenhum. Aí agora, vou para o começo do paraíso. Jesus veio, aleluia. Então aqueles que tinham que crer no que haveriam de vir, agora podiam vê-lo, podiam tocá-lo, podiam ouvi-lo, podiam senti-lo. Jesus veio, aleluia. O marco na história, definitivo, eterno. Lembro só o versículo de Jesus com Nicodemos: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o pobre do Nico pergunta para ele: como assim, Jesus? Eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Um cara versado na Torá, em tudo, estava pisando na bola. Eu fico imaginando o rosto de Jesus quando ele respondeu isso, né? Nico, não é entrar no ventre da tua mãe, rapaz. Você veio até escondido aqui para conversar comigo, mas eu preciso te dizer, não é isso. Tem que nascer da água, nascer do Espírito, nascer de Deus. Você precisa me conhecer, Nico. Você está em dúvidas, porque você é um fariseu de fariseus, você é um cara da elite. Você não percebeu ainda como o Messias viria. Eu te digo que hoje já tem bastante gente, judeus messiânicos, se convertendo por lá, é um treco muito doido. Algumas coisas das leis eles ainda mantêm, mas quando fala de Messias, eles reconhecem que Jesus já veio e vai voltar. Você é para ficar feliz. Aleluia. É meio louco, mas quando a igreja primitiva se iniciou, era a mesma loucura. Os judeus se convertiam a Jesus, não sabia se tinha que circuncidar todo mundo, se tinha que não sei o que lá, se guardava o Shabá, se fazia isso, se fazia aquilo, e Jesus foi andando no meio deles e foi explicando, contando as coisas para eles. Para nós também termos chance, nós, os não hebreus. Jesus falando: pegue isso aqui para você agora. Na verdade, a verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai. Jesus estava avisando que ele ia voltar para o Pai, e ele ia mandar o Consolador. Isso é João 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, presta atenção no contexto, porque tem gente que só usa esse versículo aqui para pregar. Pede o teu Mustang, pede o teu Porsche, pede a tua casa. Não é esse o contexto aqui não, gente. Estou falando aqui, quem crê em mim, e o que você pedir no meu nome,
para você chegar e pedir uma coisa em nome de Jesus, meu amigo, você precisa saber bem o que você está pedindo, não é? Precisa conhecer bem Jesus também, não é? Senão ele vai dizer, Gerson, essa aí não dá, meu filho. Você pediu no meu nome, mas parece que você não me conhece o suficiente ainda, né? Eu farei. Para quê? Para que o Pai seja glorificado. Tudo que Deus faz em nós, dos nossos pedidos, glorifica o Pai. É para isso, porque Jesus é o Filho e Ele diz, tudo que eu faço é para glorificar o meu Pai. Aí nós somos os irmãos mais novos dele. O que nós devemos fazer? Tudo que nós fazemos deve ser para glorificar o Papai também. Como irmãos mais novos de Jesus, aprendendo com Jesus. Amém? Fala amém, vai. Obrigado. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então tá bom, o amor com Jesus é sentimento, é verdade. Eu não consigo imaginar, já tive umas experiências muito legais com Jesus, tudo. Eu não consigo imaginar ele aparecendo na minha frente, olhando com aquele olhão dele maravilhoso. Você cai, né? Cai ou não cai? Cai. Eu caio. Mas ele disse assim, bom, tudo bem. Você ama meu olhar é de fogo. Nunca vi coisa tão linda assim. Você cantou isso hoje. Lembra? Então, meu olhar é de fogo. Eu amo, eu tenho zelo por vocês, eu sou desesperado por vocês. Mas aquele que guarda os meus mandamentos é esse que mostra que me ama. Não é o que fala, é o que mostra. Não é o que canta, é o que mostra. Esse é o que me ama. Jesus falando, ficou bravo, discute com ele. João 14, 21. Somos filhos de adoção. Quando eu descobri, também comecei a descobrir que era um filho de adoção, agora vou linkar isso com o Hope. Porque já estive em lugares, infelizmente, em igrejas, ministérios, onde adoção era um negócio considerado assim, muito louco, perigoso, certo, Regina? Com altos riscos. Pode até ser. Agora, você acha que Deus não teve risco nenhum em te adotar, não? Você acha que ele era bonzinho? Você sempre foi bonzinho, aí Deus chegou, que bonitinho, vem ser meu filhinho, vou te adotar. Foi assim? Onde você estava quando ele te adotou? Me diz, não precisa dizer, pensa. Onde você estava quando ele te adotou? Aonde você estava? Não, nunca fumei, nunca bebi, nem estou perguntando. Aonde você foi, estava quando ele te adotou? Aonde? Que lugar da sua mente, da sua alma você estava vivendo quando ele resolveu te adotar e você resolveu receber essa adoção? Aonde você estava? Não precisa contar para ninguém, mas só lembra rapidinho assim, que não deve ser coisa muito boa, depois esquece. Mas é lá que ele foi te buscar, é lá que ele foi me buscar. Eu era um molequinho, me converti com 6 anos, eu lembro disso, só que eu lembro que eu chorei pra caramba, porque a tia chegou para mim, depois da aulinha, nós estávamos numa estância, tal, debaixo de uma árvore, foi uma coisa linda que eu marquei para o resto da minha vida. Eu ia completar 7 anos de vida. Aí eu descobri com a tia que ser filho do meu pai, que era diácono da igreja há trocentos anos, não me fazia ser filhinho de Deus. Sabe o que aconteceu? Comecei a chorar. Falei, tia, eu estou perdido agora, mas eu vou chorar. Calma, querido, calma, calma. Mas Jesus veio para salvar você. Jesus. Aí eu aceitei Jesus. Era um 17 de junho, lá atrás, perto do meu aniversário. Nunca mais esqueci. Aqui a dica. Adotarmos a molecada do Hope ajuda-nos a termos uma geração em Deus que se prolongue. Repito. Participarmos desse projeto nos faz sermos parte de uma geração que se prolonga. Eu fui no Haiti em 2010, 2011, quando deu aquela doideira toda, o Mateus foi também, nós fomos lá procurar ajudar os irmãos, e eu vi um pastor de lá, do Haiti, no meio daqueles escombros, no meio daquela doideira toda, dizendo assim, numa reunião com outros pastores que eu estava presente, ele disse, olha só, e tudo cara que já devia ter uns 3, 4 filhos, com as casas tudo destruídas, sem um futuro certo, ele virou para esses pastores e falou assim, olha, se cada um de nós aqui adotar mais uma dessas crianças que estão no nosso país, nós resolvemos o problema do país. Uau! Olhei para aquele cara e falei, esse cara é um Moisés nessa terra aqui. Ele mesmo já tinha 4, se não me engano.
Está entendendo o que estou dizendo? Profundidade disso. Aqui estamos pedindo uma ajuda para o Hope, para você se envolver com um trabalho maravilhoso, aonde o quê? Uma geração, ou duas, ou três, estão sendo alcançadas. Presta atenção. Pastor Joey tem um testemunho incrível, procura ele uma hora para te contar o testemunho dele. Deus foi levar ele para o próprio lugar onde ele esteve antes, e ali hoje ele é respeitado pelas mães dos que foram seus iguais, e as mães, eu ouvi isso, e as mães chegam para ele e falam: ô pastor, vem ajudar meus filhos aqui, por favor. Sabe o que é isso? É um homem que Deus levantou, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Moisés, como um monte de gente, para se preocupar com as gerações, porque as gerações têm todo o interesse para Deus. Quando Moisés nasceu, o que aconteceu? Mataram um monte de criança, não foi? Quando Jesus nasceu, mataram um monte de criança. Hoje eu creio, não é teologia, não é coisa nenhuma, que Jesus está para voltar, e o que estão tentando fazer? Matar as crianças de novo, de outro jeito. Não é com espada. Não é com espada, é aqui dentro. É aqui. Matar as criancinhas. Tirar a iniciativa, tirar a vontade, tirar o amor. Os jogos, tudo, o cara fica o dia inteiro dando tiro. Vai roubando tudo isso. As outras pessoas são ameaça para aquela criança. Os coleguinhas são ameaça. Só quer brigar, se defender, bater. Alguma coisa está errada. E isso vai ser uma geração futura. Eu estou falando aqui de gerações. Da minha geração eu sou a terceira abençoada e salva pelo Senhor. Minha avó, espanhola, durona, que eu conheci pouco dela, ela era dura, ela era daquelas que chegavam na mesa, não sei se vocês tiveram um voo assim, alguém aqui teve, sentava todo mundo na mesa, estava todo mundo conversando animado, ela, na mesa não se fala, é para comer. Eu era molequinho, eu ficava assustado, assim, falei, virava para o meu pai, falei: pai, por que isso aqui? Por quê? Estou entendendo. Mas essa minha avó, que era carola do caramba lá na Espanha, se converteu, conheceu Jesus, teve encontro com Ele. E ela levou seus 3 filhos, um deles meu pai, que conheceu a Jesus, que deu sua vida para Jesus. E deles vem eu e o Davi. E as filhas do meu tio, que estão firmes com Jesus também. E de mim veio Rafa, Mateus e Pedro. E deles está vindo a outra geração. São 5 gerações, eu tenho que me ajoelhar e agradecer. Minha avó tinha um irmão, ela contava essa história para mim, que se suicidou. Nem tudo eram flores, a casa dela era um turbilhão. Diz ela que era um grande músico, tocava muito violão. O cara um dia se jogou no trilho do trem lá e morreu. Então a casa não era tranquila nem bonitinha. Jesus foi buscá-la lá. E dela hoje são 5 gerações, bendito seja o nome do Senhor. Ore por nós, para a sua graça continuar sobre nós, porque isso é graça, sempre será graça, eternamente graça. Mas Deus está assim atrás de nós, é isso. Então somos filhos de adoção. Quando você for lá atrás, depois no final, lembra disso, tá? Não faça simplesmente uma oferta, pensa: eu quero ajudar uma dessas crianças, em quem Deus tem interesse. Ou desses jovenzinhos, desses adolescentes. O cara vai jogar bola, que seja um grande jogador, mas que tenha princípios de Deus, que não se venda, coitado. O cara começa a ganhar milhões, depois de ganhar centavos, o cara se perde completamente. Mas Deus pode mudar. O Hope pode mudar. Você pode mudar. Você e eu. Nós. Família de Deus, estou terminando. Efésios 2. 19. A carta de Efésios é linda, sobre família. Assim não somos mais estrangeiros, presta atenção, nem imigrantes. Sabe o que esse imigrante aqui também quer dizer? Refugiados, estrangeiros. Estamos vivendo isso hoje ou não? Meu país é uma destruição, se vier imigrantes é bom. Desde a lei que Deus deu para Moisés e para o povo, Ele falou: não se esqueçam do estrangeiro, nem do órfão. Está escrito aqui. Discussões à parte, exegese, não sei, está escrito aqui. Está escrito aqui. Bem atual, por sinal. Por essa razão, de novo, Efésios 3, Paulo falando: dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família,
nos céus e na terra recebe o meu nome. Tem uma multidão de testemunhas, diz a palavra, que estão lá no céu. Eu imagino isso, eu sei que eles não vão ver o nosso sofrimento, senão eles não iam ter céu lá em cima. Mas eu imagino essa multidão de testemunhas lá. Vai, Gerson, vai, Oliver, vai. Vai, Fernando. Já passei por isso, vai, Ivan. Vai, Eli. Vai, vai, vai. Eu já cheguei aqui, eu já venci, vai. Uma grande nuvem de testemunhas olhando para nós, esperando que nós consigamos chegar no mesmo lugar, pela graça do Senhor e pela nossa fidelidade. Uma coisa que não pode faltar nunca, e o domingo que nós tivemos aqui, o dia da generosidade, foi pau, foi tremendo, mexeu demais com isso. Antes de tudo, tende o profundo amor de uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Sede hospitaleiros, amor, segunda, hospitalidade, e servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Então, quando nós oramos uns pelos outros, nós ajudamos uns aos outros, nós temos dons que nós estamos exercitando para abençoar a igreja. Nós estamos o quê? Servindo a Deus, servindo a igreja. É maravilhoso, faz aquilo que Deus te deu para fazer. Deus te deu uma mãozinha ótima para comida. Convida irmãos para ir na tua casa. Não, mano, eu sou rico. Calma, convida um casal, não precisa convidar uma família de 8 pessoas. Vai devagar, vai indo. Mas experimente essas coisas, entendeu? Veja a alegria das pessoas no rosto delas de verem o teu serviço. Deixe isso vir sobre você. Sinta isso, deixe isso te contagiar. Você vai ver só. Se não amar os irmãos a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Responde essa pergunta. Não, o pessoal é legal lá, mas acabou o culto, área. Não quero, vixe. Deve ter muito BO lá, deve ter muita coisa. Bom, se eu não tiver amor àqueles que precisam de amor, como é que eu vou dizer que eu amo a Deus? Mas a minha devoção para Deus. Tá, mas você esqueceu do irmãozinho aqui que veio te procurar e você não deu a menor pelota para ele, ou para ela. E por fim, lembrando, ainda que Deus é geracional, que Joel prometeu coisas incríveis, que Deus derramaria o Espírito, Atos 2, Joel 2, sobre todas as pessoas, filhos e filhas profetizarão. Olha que bonitinho aqui, eu não estou fora dessa, graças a Deus. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Aí alguém falou meio brincando assim, é porque velho dorme muito, né? Não, senhor, às vezes é o inverso até, né? Os queridos não conseguem dormir, vai dormir 1h da manhã, acorda às 5, já está de pé ali. Não sei, mas Deus vai dar visões para eles. Vai não. Tem dado. Lembre-se de que a igreja é geracional. Só te faço pensar nessa. Se Samuel, quando ficou velho, aliás, fizeram isso com ele. Deixaram Samuel de ir para lá. Você lembra disso? Que os filhos dele tiveram problema. Infelizmente Samuel não conseguiu ser abençoado tanto assim quanto aos filhos. Por causa disso, o povo rejeitou Samuel, depois de tudo que Deus usou esse homem para fazer. Essa é outra questão que não dá tempo para agora, mas não julgue um irmão que procurou fazer o máximo pelos seus filhos e pelos seus netos, se por acaso eles se forem. A escolha é pessoal. Você prepara teus filhos hoje, então, acho que não é nem 12 anos mais, né, Regina? Acho que é menos, 10 anos, 8 anos. Já tem que enfiar tudo na cabecinha deles, bonitinho, viver isso com eles, ajudá-los, corrigi-los. Porque depois vai vir os 13, 14, aí é bombardeio, só bombardeio daí para frente. Mas para os firmes, vitória. Vamos ver a molecada se converter. Vamos ver os caras querem vir no Embre aqui. Qual que é esse negócio aí, velho? Vamos lá, você vai ver. Fogo puro, vamos lá. E naquele dia acontecerá que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, é uma plenitude da igreja. Plenitude por quê? É uma plenitude geracional. Eu prego isso, em nome de Jesus. Quero orar com vocês, se você pudesse levantar.